Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Roberto Luiz Troster atualizando as informações sobre taxa de juros e taxa cambial. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a publicação da consulta pública da Anvisa, que trata sobre identificação e classificação de atividades econômicas envolvendo microempreendedores individuais. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius explicando sobre o regime do lucro presumido e lucro real. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o cardiologista, Dr. Tiago Pitirilo. Fique conosco. A Anvisa publicou a consulta pública 1249, tratando sobre identificação e classificação de atividades econômicas envolvendo microempreendedores individuais. Ela coloca ali, sujeita a uma classificação no grau de risco médio ou alto, várias atividades de microempreendedores individuais, de microempresas, que necessariamente imporiam a contratação de um responsável técnico, por exemplo, farmacêutico ou químico. Ora, esse tipo de classificação para produtos que muitas vezes são meros chás, folhas, coisa do tipo, a mera embalagem ou o transporte e a venda individual desse tipo de mercadoria já classificaria como um item de alto risco ou de médio risco, impondo, portanto, a classificação de um profissional técnico responsável, aumentando o custo, o ônus, e quando se trata de microempreendedor individual, com certeza inviabilizando a atividade econômica. Nós estamos falando de algumas questões que são produtos que você recolhe na sua própria casa. Então imagine o microempreendedor individual que justamente foi formalizado, foi colocado pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa para ter uma simplificação na sua atividade econômica, tirá-lo da informalidade, permitir inclusive a contratação hoje de um empregado, ele agora ser colocado de novo na informalidade. Esse tipo de medida, exagerada no caso, porque nós estamos falando de produtos que não têm efetivamente esse alto ou baixo ou mesmo médio risco à saúde pública, e agora, da forma genérica como colocado na consulta pública, qualquer elemento natural, qualquer folha pode ser vista dessa forma, vai efetivamente inviabilizar essa atividade empreendedora. A consequência é a informalidade de muitos microempreendedores. O desemprego, porque aqueles que já estão empregados serão dispensados. Queda na própria receita tributária e, assim, um retrocesso. Isso não vai melhorar, regularizar ou melhorar a segurança. Tudo isso vai na contramão da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, da Lei Complementar 128, que cria o microempreendedor individual, levando ou colocando em maior risco a formalidade dessas empresas, o controle sobre a sua própria atividade, a empregabilidade e a própria receita tributária. O Simp já atuou, já oficiou inclusive o presidente da Anvisa, colocando essa questão, que não aumenta a segurança a ninguém, mas gera insegurança jurídica ao microempreendedor individual e ao empresário da micro e da pequena empresa. Vamos trabalhar para que tenhamos um ambiente, claro, de segurança ao consumidor e ao empresário, mas de uma forma desburocratizada, de uma forma consensuada, de uma forma bem regrada e definida. Nós estamos falando na formalidade da atividade empreendedora, da segurança jurídica ao empreendedor e também à segurança à saúde de quem é o consumidor. O Simp se preocupa de toda forma, em todas as pontas do mercado e, portanto, vai trabalhar, como já está trabalhando, já oficiando a própria presidência da Anvisa, para que nós tenhamos uma legislação coesa, sem burocracia, sem excessos e que permita a todos trabalharem e gerarem emprego e renda. Difícil a vida, difícil a missão do empresário brasileiro se fazer manter no mercado em que ele atua.
notadamente os pequenos, os microempresários. São desafios de toda ordem que devem estas empresas enfrentar no seu dia a dia. Relacionando-me agora com o custo do produto, saber apurar o custo do produto ou do serviço, temos sempre o assunto tributário em questão. Qual é o custo tributário da sua empresa? Sabedores todos nós que, em função do custo, teremos a margem de lucro envolvida e o preço da mercadoria ou do serviço que vai ser colocado neste mercado. Então, conhecer, ainda que minimamente, qual é o custo tributário das suas operações é imprescindível. E daí, temos vários tipos de regimes tributários que você, empresário, deve conhecer aproximando-se sempre do seu contador, do seu contabilista, para que ele possa clarear ainda mais esta breve explicação que vou fazer agora. São 5 regimes tributários, que podemos dizer desta maneira. Qual é o primeiro, mais simples, o que é muito usual, inclusive? É o MEI, o microempreendedor individual, que é voltado a alguns segmentos específicos econômicos. O faturamento anual dos MEI, das empresas MEI, é R$ 81 mil por ano. E se você quer saber quais são as atividades que são permitidas ao MEI e quer saber pouco mais sobre qual é o funcionamento, a estrutura, como deve funcionar o MEI, vá ao site portaldoempreendedor.gov.br. Então temos aqui a figura do MEI. Do lado oposto, uma figura chamada regime do lucro arbitrado. Eu, na minha jornada profissional, nunca vi uma empresa atuar neste regime, então vamos poupar todos vocês de explicar o que é o regime arbitrado de tributação. Vamos aos outros 3, portanto. Temos o regime do Simples Nacional, tão conhecido por todos nós. Temos outro regime do lucro presumido e, por fim, o lucro real. O regime do Simples Nacional, cuidado para aquelas micro e pequenas empresas que têm faturamento teto, que deve ser aumentado o quanto antes, diga-se, de R$ 4.800.000. Também para este regime existem atividades que são vedadas pela legislação. Tome cuidado. Você pode, inclusive, ser excluído do regime do Simples Nacional em função desta escolha indevida relacionada à atividade não permitida do Simples. Ou então ser excluído do regime por ter ultrapassado os R$ 4.800.000 de receita bruta anual, ou porque o sócio, pessoa física, o CPF, participa do quadro societário de outras empresas e o somatório no CPF do sócio de todas essas empresas na qual ele participa de maneira consolidada ultrapassa R$ 4.800.000, fazendo com que ele tenha, nestes casos, que optar por entre 2 dos outros regimes citados aqui. Se não é Simples Nacional, será lucro presumido ou lucro real. Normalmente, este empresário vai para o regime do lucro presumido, que é muito custoso em termos tributários para a empresa. Ufa! Fui claro? Muito obrigado a todos, sempre uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Três fatores que podiam empurrar a taxa de juros para cima. O primeiro, as expectativas de inflação subiram. Mas as expectativas de inflação subiram por fatores pontuais. Foi preço de passagem aéreas e uma alta do dólar. O dólar, a pressão do dólar já está se arrefecendo. Arrefecendo a pressão do dólar, se arrefece a pressão em todos os outros preços. Então é razoável que as expectativas comecem a cair nas próximas semanas. A segunda preocupação do mercado é a mudança do presidente do Banco Central. O atual presidente tem mandato até o final deste ano e vai entrar o outro. E como que seria o próximo presidente? O candidato mais provável, que é o Galípolo, fez declarações mostrando publicamente que vai seguir a mesma linha de segurança. Estabilizar os preços é a missão mais importante do Banco Central. Fatores externos podem pressionar, obviamente, especialmente o preço do petróleo por conta do que acontece no Oriente Médio. Mas isso é pouco provável.
O razoável é que os preços de petróleo comecem a cair também. Isso cai o preço dos combustíveis e põe a inflação para baixo aqui. Então, o que é razoável esperar? O razoável é que a taxa de juros fique nesse patamar até o fim do ano e depois comece a cair. O dólar também já está começando a cair, deve cair mais. É um cenário bom para a economia brasileira e um cenário melhor do que o atual para a indústria. Obviamente, juros deveriam baixar muito mais, o custo do crédito muito mais, isso ajudaria ainda mais a indústria brasileira. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Pitirillo, cardiologista. Fique com a gente, você vai saber a influência do frio na possibilidade de você ter um problema cardíaco grave. É um prazer estar conosco. É isso aí, o prazer é meu, queria agradecer o convite e vamos falar exatamente disso, né? Então ali, com a mudança do tempo, essa queda de temperatura, há um aumento importante da doença cardiovascular, cerca de 30% a mais durante o inverno. Por quê? Isso é interessante porque durante o inverno os nossos vasos se contraem. Isso é normal, é habitual do nosso organismo. E para aquela pessoa que já tem algum problema prévio, uma hipertensão, um diabetes, um colesterol alto, isso pode ser o grande problema. Quando esses vasos se contraem, é onde a gente tem a interrupção da passagem do sangue. Nessa, a gente tem um infarto. E o que fazer para se prevenir disso? Para que isto não ocorra em função do frio? Pensando nessa prevenção, que isso é muito importante a gente falar, a prevenção da doença cardiovascular é o quê? Primeiro, manter uma qualidade de vida adequada, então uma atividade física, dieta saudável. Falando na atividade física, né, Curi, em torno ali de 150 minutos por semana, né, é o que a gente preconiza. Então, uma alimentação saudável, diminuir gorduras, frituras, redução do sal, fazer essas mudanças que não são fáceis, a gente sabe. Isso só para quem está no Tibete, né, para conseguir fazer tudo isso, mas vamos aos pedaços. Mas vamos aos pedaços, exato. Isso, então, fazer essa mudança, de fato, é muito importante para a saúde cardiovascular. E você tendo um controle de tudo isso, a gente consegue reduzir evento cardiovascular. Inclusive, saiu uma pesquisa recente mostrando que o número de passos que a gente dá, aqueles que contam no celular, no aparelho, já tem um benefício significativo. Mas a gente precisa de pelo menos 10 mil passos. Essa é nova, viu? Por dia. Por dia. Então, 10 quilômetros por dia. 10 mil passos por dia. Um passo em média. Mais ou menos, Então, estamos falando em 10 quilômetros por dia. Só de caminhada, viu? Isso que é interessante, que esse estudo mostrou, que essas caminhadas já traz benefício para o coração. Que é importante. Super. Agora, eu brinquei aqui no início dizendo que era quase impossível, mas vamos lá. Sal é bom ou é ruim? Sal. A gente tem que ter pelo menos, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, poxa, Tiago, eu não posso comer sal. A gente pode, sabe aquele sachêzinho pequenininho? Sim. É um desse que a gente pode por alimentação. Então, no almoço e no jantar, é o que a gente precisa. O grande problema é que nós, brasileiros, gostamos do sal. Então, o sal fica ali, ó, e a gente vai jogando na comida. Então, o sal, de fato, aumenta a pressão arterial, né, acaba tendo um aumento de volume circulante, porque o sal acaba puxando o líquido para dentro. E aí, aumenta o risco de hipertensão. Açúcar. Açúcar. O açúcar a gente vai... Engorda. Engorda. E aí a gente tem que pensar no quê? Naqueles outros... Pensando no docinho, né, que a gente gosta. Pô, não tem jeito, né? É verdade. Pensando no açúcar ali, o ideal, que inclusive outro trabalho científico mostrou que comer o chocolatinho, aquele 70%, faz bem para o coração. O grande problema, é o que você falou, né? O quanto a gente pode comer disso. Quanto que pode? Um quadradinho daquele é difícil, né? Mas que traz benefício para o coração. Tá. Ajuda? Ajuda. Tá. Exercício físico, você falou em 150 minutos por semana. 150 minutos por semana. De exercício? De exercício físico. E aí a gente pode colocar ali, então, o pilates, a hidroginástica, natação, uma caminhada, a corrida. Todos esses exercícios contribuem para uma melhora da saúde cardiovascular. E aí a gente pode avaliar também o quanto de exercício, né? Como é que eu vou configurar se o meu exercício está sendo adequado ou não? Pelo batimento cardíaco. Agora, quando se fala em 150 minutos por semana, você está falando realmente de um
projeto estruturado, pessoal adotado para isso. Excesso de exercício faz mal? Isso é importante. Antes de iniciar qualquer atividade física, procura um médico e faça uma avaliação. Porque, assim, às vezes você não tem nenhum sintoma, mas tem um risco para desenvolver alguma coisa. Então, antes de iniciar qualquer atividade física, deve sim passar por uma avaliação médica do seu cardiologista e ver se você tem condições de fazer exercício físico. E aí a gente vai adequar a sua prática de exercício físico de acordo com os seus resultados. Aí, eventualmente, a gente pode até pedir alguns exames, o teste da esteira, que é muito comum, para avaliar o quanto você consegue fazer de exercício físico. E aí sim a gente vai ver qual vai ser a melhor opção. Pensando no que você falou, né? Poxa, Thiago, o excesso de exercício é ruim? Se você não tem uma atividade frequente, pode sim trazer prejuízos. Então, para a gente iniciar essa atividade, a gente tem que pensar na prevenção, lá atrás. Bom, aí fica várias perguntas. Café, é bom ou é ruim? Cafezinho, o brasileiro adora, né? Esse não tem jeito. O café, a gente tem aí uma balança podemos dividir em benefícios e algumas coisas, não diria malefícios, mas que podem trazer algum prejuízo, né? Então, pelo fato dele ser um estimulante, então ele ajuda do ponto de vista parte neurológica, ele vai estimular, você vai ter um pensamento mais rápido. A gente às vezes usa para fazer atividade física aquelas cápsulas de cafeína, porque você aumenta o ganho, você aumenta o gasto calórico. Então você tem esses benefícios. Por outro lado, você também, vamos dizer assim, malefícios, né? Você também pode ter o quê? Poxa, estou tomando café demais, me dá insônia, eu não consigo dormir, eu fico muito elétrico. Acontece. Então a gente tem que sempre pesar. Tiagão, quanto eu tenho que tomar de café, né? Em média, isso é difícil para o brasileiro também, viu? Tomar ali 3 xícarazinhas, 4 ali no máximo, que já está no nível adequado. Passou disso, a gente pode trazer aqueles outros sintomas, né? De ficar muito ansioso, não conseguir dormir. Então, tem que ter esse equilíbrio. Bebida alcoólica, vinho, uísque, enfim, como é que isso se conceitua aí nesse cenário? Esse também é um dilema muito importante. Cerveja, né? Cerveja, cevada, triglicerídeos, então aumenta o número de triglicéridos ali a cerveja, isso é ruim para o coração, tem que evitar aí ao máximo a gente tomar bebidas alcoólicas. Mas, por outro lado, a gente também tem alguns estudos aí que mostram que uma dose de vinho ajuda a prevenção à doença cardiovascular. Mas é difícil. Como é que você vai... O que é uma dose de vinho? Esse é o grande ponto, né? A dose de vinho ali que foi estudada, foi vista, é um cálice de vinho, aquele copinho pequenininho, que eu acho que é difícil a gente conseguir tomar um cálice de vinho. Longe de estar estimulando a ingesta de álcool, né? Uma vez que a gente já sabe que isso aí é ruim para o nosso organismo. Mas esse estudo mostrou isso. Então, o excesso de álcool também causa... Também traz prejuízo para o coração. Na saúde como um geral, né? Acaba aquela dependência química, então acaba sendo ruim também. Bom, se a gente seguir a rigor tudo que foi dito, necessariamente a gente tem que perguntar, e a gordura? Aquela picanha, aquela manteiguinha, que são deliciosos, né? Que todos nós adoramos. Faz bem ou faz mal? Faz mal, Cury, faz mal. Essa é uma brincadeira que eu falo com meus pacientes, né? Poxa, já teve um infarto, tal, vai acompanhar no consultório e pergunta, e aí, Tiagão, o que eu vou comer? Eu falo, é fácil fazer a dieta. Pensa, é gostoso? É assim? Não pode. Entendeu? Não pode. Pô, a gordurinha da picanha ali é bom? É bom no momento. Claro. Mas é esse cara aí que vai lá no seu coração entupir. É ele que vai entupir lá o vaso do cérebro e te causar um AVC. Então a gente já sabe, os estudos mostram isso por A mais B, que o excesso de gordura vai acumular lá nos nossos vasos. E aí é a tal da doença aterosclerótica, né? O que é isso? É o acúmulo de gordura no vaso. Como se dá isso? Através da alimentação. Falta de exercício físico, alimentação inadequada, aí tem a hipertensão, o diabetes, o colesterol, tudo isso aí vai levar a esse entupimento. O estresse causa? Estresse. Estresse está muito associado também com o evento cardiovascular. Pensando como, né? O coração ali está bombeando. Você já tem algum problema de saúde. Esse coração está trabalhando cada vez mais. Quanto mais esse cara trabalhar,
mais chance da gente ter um vaso ali de entupir. E aí entra o tabagismo também, que eu acho que é importante falar. O tabagismo corrobora também para eventos cardiovasculares. Não só cardiovascular, né, mas também o AVC. Bom, todo esse quadro, se eu olhar para ele, e quem conseguir seguir isso, será necessariamente uma pessoa magra. Não necessariamente, não, né? Não. É um equívoco. Então, nos conte um pouquinho a respeito Isso aí é um grande equívoco. Todo mundo pensa, né? Fala assim, olha, aquela pessoa ali magrinha, tal, não sei o que, o colesterol dela deve ser normal, não deve ter diabetes. Não, não é isso. Vai depender muito do biotipo da pessoa, de como ela é, o que ela faz, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa magrinha que tem um colesterol elevado. E você tem o mais fofinho, né? Que tem um colesterol normal. Então, vai depender muito de cada um. Então, um dos grandes indicadores é o colesterol e o ritmo cardíaco. O colesterol é um dos grandes marcadores ali que mostra como é que está a saúde dos nossos vasos, pensando no infarto, no AVC, é importante. E quantos batimentos cardíacos normal, não no momento de exercício, da média, claro que muda de pessoa para pessoa, mas qual seria a média? O batimento cardíaco normal, isso pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, varia entre 50 e 100. Então, os batimentos abaixo de 50 a gente chama de bradicardia, e os acima do 100 é a taquicardia. Então, se você tem um batimento ali em torno de 70, 80, 65, está dentro do normal, pode ficar tranquilo. Bem, qual a sua recomendação para que as pessoas consigam olhar e dizer, é gostoso, não posso fazer? O que você recomenda como médico cardiologista para todo mundo que está participando conosco? Olha, eu acho que o principal é a prevenção. Então, de fato, fazer essa avaliação para ver como é que está a sua saúde. Passa no seu médico, faz uma avaliação geral e aí, de fato, ele vai te orientar ao que fazer. Controlar a pressão, controlar o diabetes, te estimular uma atividade física, isso é muito importante. E você, mudando tudo isso aí, certamente vai ter uma longevidade maior e menos risco cardiovascular. Bom, então, resumindo, são 3 cafés por dia, um pacotinho pequeno de sal, açúcar moderadamente, exercício físico abundante, 150 minutos, mas não ultrapassando, gorduras evitar, doces evitar, bebida alcoólica evitar, né? Tabagismo evitar, até um copo de vinho por dia, um cálice, cuidado, por um cálice. Um cálice de vinho. E cerveja quanto? Isso a gente não recomenda, não. Você não recomenda cerveja porque traz triglicéridos. Aumenta triglicéridos, causa dependência. Ou seja, usando essa fórmula, você tem chance de ter uma vida mais longa. Exatamente. Em função do coração. Não é que é garantido. Não, exato. É isso é um ponto importante, né? Que você falou. Sim. Apesar de você fazer tudo isso, você pode ainda ter um evento por conta de histórico familiar e tudo mais. A gente viu, né? Faz um tempo já o atleta lá que teve uma parada cardíaca dentro do campo. Então, apesar de ser atleta, ele teve um problema ali. Dr. Tiago Pitirilo, nós agradecemos muito a sua participação, ao conhecimento acumulado transmitido, desejando a todos muita saúde, não tenham problemas do coração. Exato. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!